Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Vieira e sejam bem-vindos ao programa Simplificando. O tema de hoje é Supremo Tribunal Federal e suas funções. O tema é muito atual. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem ganhado grande relevância no cenário público. Muitas discussões envolvendo o Supremo, muita gente criticando, muita gente elogiando. Mas qual será que é realmente a função ou as funções do Supremo Tribunal Federal? Qual o poder que o ministro do Supremo tem? Como isso interfere na sua vida? Qual é o efeito prático de uma decisão do Supremo? Todas essas questões a gente vai abordar nesse episódio. A gente vai lembrar que o Supremo ele teve um papel muito importante, por exemplo, nas últimas eleições, nos últimos anos. A gente sabe que teve uma briga política entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, com muitas questões, muitas críticas, às vezes até questões passando da questão institucional e mais entrando em críticas pessoais. E a gente vai abordar tudo isso de um modo simplificado para você entender. Você sabe o que é ativismo judicial? Muita gente fala ativismo judicial, mas você sabe o que realmente é o ativismo judicial? Você sabe o que é judicialização? Eu posso te garantir que você pode não saber o que é isso, mas que isso tem um efeito prático na sua vida e quando eu te explicar o que é, você vai falar, é mesmo, é verdade, isso acontece. Então, tudo isso a gente vai abordar nesse episódio. Você sabe quais são os riscos que existem em um ativismo judicial, em uma autocontenção? Não perca que esse episódio está muito legal e tenho certeza que eu vou conseguir simplificar isso ao máximo para que vocês consigam entender e visualizar o efeito prático na sua vida. Não perca após a vinheta. Então vamos lá, vamos entender o que é o Supremo e quais são suas funções e todas as questões que são importantes você entender, até para você crescer a sua cabeça e saber o que se passa no teu país, né? Você entender as discussões, quando você vê uma televisão, quando você escuta alguém falar, para você saber qual é o papel do Supremo, você vai entender minimamente como funciona isso dentro do teu país. Tá, então vamos lá. A Constituição diz no artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Por isso muitas pessoas dizem que o Supremo é o guardião da Constituição, por causa dessa expressão. Tá? Então aí já vai um conhecimento. Então você pode falar que o Supremo é o guardião da Constituição. Está no artigo 102 da Constituição. Tá? Então beleza. O Supremo, ele é o órgão de topo, o órgão de cúpula. Ele é o órgão mais importante do judiciário. Tá? Falar em importância é sempre complicado, porque de certa forma os outros órgãos ficam um pouco... o pessoal fica um pouco chateado, fala, mas de fato, hierarquicamente, o Supremo está acima dos demais órgãos. Tá? Ele é o órgão de cúpula, de topo do judiciário. E é importante a gente não confundir Supremo Tribunal Federal com o Superior Tribunal de Justiça. Tá? O Supremo Tribunal Federal ele é o órgão de topo, de cúpula, e ele geralmente vai avaliar a constitucionalidade das normas, das leis. Tá? Ele tem também outras funções que a gente vai falar aqui. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele vai analisar a legalidade, tá, das questões. O parâmetro dele de controle é a legislação, são as leis, de um modo bem simples aqui. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal ele tem um papel em relação às normas constitucionais. Ele é o guardião da Constituição. E a gente não vai abordar aqui o STJ, só para ser feito uma distinção aqui para as pessoas não confundirem. Tá, então beleza. O Supremo Tribunal Federal, ele tem, de um modo simplificado, duas funções. O primeiro é de Corte Constitucional. O que é Corte Constitucional? É quando o Supremo ele vai avaliar a constitucionalidade. Vocês lembram que eu falei para vocês que a Constituição, aquele texto que está no site do Planalto, de graça, acessível para todo mundo? Então, ele é o documento jurídico mais importante do nosso país. Todas as leis, as portarias, regulamentos, tudo tem que estar compatível com a Constituição. Nas faculdades de Direito, geralmente nos primeiros períodos, a gente aprende uma chamada pirâmide de Kelsen, em que na ponta está a Constituição. Todos os atos normativos, leis, tudo que vocês imaginarem, tem que estar compatível com a Constituição. Isso é algo fácil de entender, tá? Não acho que isso é complicado, porque isso não é complicado. Você tem total condição de entender isso, ainda que você não seja da área do direito.
Então a Constituição, ele é o documento jurídico mais importante do país, tá? Se você tiver mais dúvida, tem um dos episódios que a gente aborda essa questão da Constituição. Só você olhar no YouTube, no canal da TRFM, e você vai ver que eu explico melhor a Constituição e faço um detalhamento bem interessante, bem legal de você assistir também. Mas então vamos lá. A Constituição, o Supremo Tribunal Federal exerce dois papéis, um como corte constitucional e a outra como um tribunal normal de topo, de cúpula. Nessa corte constitucional, o Supremo ele vai basicamente tentar acabar com as inconstitucionalidades. Às vezes, o que o pessoal chama de abstrato, julgando se uma lei é ou não é inconstitucional. Então, dando interpretação para uma lei. E fazendo esse papel, então vamos lá. Então, como assim, Guilherme? Me explica melhor. O Supremo ele vai dizer, o Legislativo ele vai editar uma lei. Criou uma lei. Lei número X. E aí o Supremo, alguém vai levar aquela lei até o Supremo por meio de uma é necessário se decorar essas siglas. ADI, de uma DPF, de uma ação, vai ajustar uma ação contra aquela lei e aquela lei vai até o Supremo. E o Supremo ele vai dizer se a lei é constitucional ou não. E ele vai dizer o que realmente quer dizer aquela lei. É muito importante você entender isso porque você vai se impactar diretamente na sua vida. O Supremo ele vai dizer que aquela lei quis dizer aquilo. Ó, e eu vou dar um exemplo. O aborto, a gente tem aborto, inclusive vai ser objetivo, um dos próximos episódios vai tratar do aborto. Muita gente, às vezes, equivocadamente diz que o nosso direito não admite aborto. Isso não é verdade. Nós temos 3 hipóteses em que o nosso direito admite o aborto, que não é crime. Primeiro, é no caso de estupro. Se uma mulher sofre um estupro, ela tem o direito de fazer o aborto, aquela criança que é fruto de um estupro. No caso em que a criança gere um risco na hora do parto ou na hora da própria gravidez, a mãe, risco da mãe falecer durante aquele parto, aquela mãe tem direito a fazer aborto. O primeiro chama-se aborto humanitário, no caso do estupro. O segundo é aborto terapêutico, no caso em que o aborto é uma solução para proteger a mãe, a saúde da mãe. E a terceira hipótese foi uma criação do Supremo Tribunal Federal, com base nessa interpretação que eu estou te falando. Isso é para você ver como é que isso é importante. A terceira hipótese é no caso de crianças anencéfalas, com anencefalia. Nesse caso, o Supremo entendeu que é possível fazer o aborto sem que seja crime. Eu não estou entrando numa questão aqui se isso é certo ou não é certo. Aliás, esse episódio, assim como os outros, eu não vou abordar aqui se o que o Supremo fez foi certo ou errado, se é legal ou não é, se é bom ou se é ruim. Eu não vou falar isso. Eu vou abordar apenas as questões técnicas aqui e simplificar para que você entenda. E aí você acha o que você quiser, mas entende o que está acontecendo. Senão você vai criticar ou vai elogiar uma coisa que você não entende. E aí você vai ser massa de manobra. Eu não gosto disso. Então eu vou explicar para você entender. Então o Supremo entendeu que seria possível aborto no caso de anencefalia, tá? Outro exemplo que foi muito, muito prático. O Supremo reconheceu a possibilidade de união estável para casais homoafetivos. A Constituição não dizia isso no texto. O Supremo veio e entendeu, olha, a união estável que é entre um homem e uma mulher no texto da Constituição também é admitido entre pessoas do mesmo sexo, homem, mulher e mulher. Inclusive aquelas outras variações e tal. Estou só simplificando aqui. Então, o Supremo admitiu a união estável também para uniões homoafetivas. Isso é um exemplo de como a interpretação do Supremo ela pode ser importante para a sua vida. Tá? Isso é muito importante. Então, o Supremo, como corte constitucional, ele vai basicamente dar interpretações, dizer se uma norma é constitucional ou não, e ele vai agir controlando a constitucionalidade. O segundo papel do Supremo é como um tribunal comum. Só que como ele é um tribunal que está lá em cima, ele vai julgar o último recurso. Tá? Ou geralmente habeas corpus, ou de alguma forma, recurso de alguma forma ele vai julgar aquilo ali. E existe também uma possibilidade em que o Supremo ele age como primeira instância, que é no caso do julgamento do foro por prerrogativa de função, o famoso chamado foro privilegiado, que é quando, por exemplo, o Supremo vai julgar um senador, um deputado federal, desde que preenchidos aqueles requisitos. Então o Supremo também tem competência criminal, ele também julga crimes.
também julga recursos em temas relacionados a crimes, tá? Tem algumas pessoas que criticam isso, que acham que o Supremo deveria ter menos competência. Competência não é uma palavra pejorativa, tá? Competência é um termo técnico, tá? Seria a medida da jurisdição. Então, competência é se um juiz pode ou não atuar. Não é uma competência de capacidade, de qualidade, nada disso, tá? Só para vocês não confundirem e acharem que eu estou chamando que o Supremo é incompetente. Não é isso. Competência é um termo técnico do direito. Tá, então quando veio a Constituição, quando veio o Supremo, quando foi criado o Supremo no Brasil? Uma curiosidade, o Supremo ele foi criado em 1824, com a Constituição do Império. A gente teve a independência em 1822, e em 1824 nós tivemos a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição do Império, tá? E aí foi criado o Supremo, mas o Supremo tinha outro nome. O Supremo se chamava Supremo Tribunal de Justiça, desculpa. O Supremo se chamava Supremo Tribunal de Justiça. É porque até confunde. Por isso que eu comecei falando que nós temos hoje dois tribunais. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A gente está falando aqui do Supremo Tribunal Federal. E naquela época, o Supremo Tribunal Federal se chamava Supremo Tribunal de Justiça. Então confunde um pouco. Mas vamos esquecer aquela época. Hoje nós temos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. E aí depois, em 1890, o Supremo passou a se chamar Supremo Tribunal Federal, como a gente já conhece hoje, tá? Então esquece a classificação antiga, a nomenclatura antiga, mas era só para vocês saberem que inicialmente, quando ele foi criado com outro nome. Um nome que confunde hoje os tribunais que a gente tem, tá? Então beleza. E agora você vai me perguntar, tá bom, Guilherme, mas eu quero saber o seguinte, quem pode ser ministro supremo? Eu posso ser ministro supremo? Meu vizinho pode ser ministro supremo? Meu filho está estudando direito, está fazendo faculdade, é um excelente aluno. O que ele tem que fazer para ser ministro supremo? Então, a Constituição diz que você tem 2 requisitos, que é notável saber jurídico e reputação ilibada. São só 2 requisitos, só 2, tá? E tem um limite de idade, mas que geralmente não se aplica porque ninguém vai nomear um ministro com mais de 75 anos de idade. Então, você tem 2 requisitos, notável saber jurídico e reputação ilibada. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que é preciso ser formado em direito? Será que eu preciso ter uma graduação em direito? Num primeiro momento, certamente você vai falar assim, claro, para ter notável saber jurídico tem que ser formado em direito. E eu digo para você que isso não é verdade. Notável saber jurídico não exige que você tenha faculdade de direito. Tudo bem, que provavelmente para ter você vai ter que ter faculdade de direito para ter notável saber jurídico. É inimaginável que algum ministro supremo seja nomeado assim nos dias de hoje. Mas nós tivemos um caso de um ministro do Supremo que não era formado em direito, não era bacharel, nunca passou na faculdade de direito, que foi o ministro Barata Ribeiro. Barata Ribeiro ele foi médico formado pela UFRJ e ele não era formado em direito. Ele era médico formado pela UFRJ, foi senador, foi prefeito da época do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. E Barata Ribeiro, ele dá nome a uma rua muito famosa no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Se você é do Rio, já foi no Rio, certamente você já ouviu falar na Barata Ribeiro, que é uma rua grande, enorme, que passam os ônibus, uma rua muito, muito importante de Copacabana. Então, Barata Ribeiro foi um médico que foi ministro do Supremo e não foi formado em direito, tá? Mas eu acho que nos dias de hoje, seria inimaginável um presidente da República tentar botar um médico como ministro supremo. E qual é o rito? O rito é o presidente da República escolhe e o Senado ele vai aprovar ou não por meio de uma sabatina, que basicamente consiste em perguntas que são feitas e no final os senadores vão votar se aprovam ou não aquele nome para o ministro, para o Supremo Tribunal Federal, para aquela pessoa virar ministro supremo. Tá? Recentemente nós tivemos, por exemplo, a nomeação a indicação de Cristiano Zanin e agora ele já foi aprovado pelo Senado e em breve vai tomar posse. No dia de hoje que eu estou gravando ele ainda não tomou posse como ministro supremo, mas provavelmente talvez quando você estiver escutando aí ele já seja ministro supremo, mas muito em breve ele vai ser, agora é só aguardar. Se eu não me engano, dia 8 de agosto a posse dele. Mas foi, por exemplo, um exemplo de nomeação. Tá? E quantos ministros tem no Supremo? Nós temos 11 ministros do Supremo. 11 ministros.
A presidente do Supremo se chama ministra Rosa Weber e o vice-presidente é o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí nós temos ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. E o 11º, que vai ser futuro ministro, ainda não é ministro, é o ministro Cristiano Zanin, que foi a indicação agora do Lula recente. Tá? Então, são 11 ministros. E uma coisa que é bem interessante, se você já passou por uma faculdade de Direito ou tem algum conhecido, tranquilamente hoje nós temos os 3 maiores constitucionalistas no Supremo, que é o ministro, não nessa ordem de quem é mais importante quem, mas em ordem de antiguidade, ministro Gilmar Mendes, que é o que o pessoal chama de decano, que é o ministro mais antigo do Supremo, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Esses 3 ministros, não estou entrando em questões pessoais, estou falando em questão de conhecimento, de livros. Eles têm muitos livros de direito constitucional, muitos livros. Eu tenho vários aqui em casa. Eu estou até com um aqui em cima da mesa só para mostrar para vocês, Luiz Roberto Barroso. Então, são juristas muito inteligentes, muito capazes tecnicamente. Porque as pessoas às vezes criticam, ministro tal é assim, ministro tal é assim, mas saibam que eles são muito inteligentes e muito capazes. O ministro Alexandre de Moraes, meu pai, por exemplo, estudou por ele há 20 anos atrás, muito tempo atrás. Então, o ministro Gilmar Mendes tem um dos livros considerados mais completos, um dos manuais mais completos em direito constitucional. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele trata de temas com um brilhantismo enorme. Então, independentemente da sua opinião em relação a aspectos da vida de cada um, como profissionais, como juristas, eles são brilhantes. São, sem dúvida, pelo menos na minha opinião, os 3 maiores constitucionalistas do Brasil. Então é isso, galera. Vamos fechar essa primeira parte e depois a gente volta depois do episódio. Depois do intervalo. Voltando, pessoal, vamos agora para a segunda e última parte do episódio. Antes de mais nada, eu queria só dizer que eu falei em relação aos ministros supremos e eu falei os 3 maiores constitucionalistas. Mas, por exemplo, o ministro Luiz Fux, ele é considerado um dos maiores processualistas dos últimos tempos também no Brasil. Então, os outros ministros também, todos são bem conhecidos e, de modo geral, são bem atuantes na academia. Tá? Tô falando isso só porque às vezes as pessoas não entendem. Às vezes misturam crítica pessoal com crítica profissional. Só para destacar isso, que os ministros têm grande capacidade intelectual, têm muito conhecimento na área jurídica. Tá? Mas então vamos lá. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz que as Supremas Cortes, né, de modo geral, têm 3 papéis. E se referindo ao Supremo especificamente, tem 3 papéis. O papel contra-majoritário. Olha que interessante isso. A princípio parece complicado, mas depois que eu te explicar aqui, você vai entender o quão interessante é isso e como isso acontece na prática. O papel contra-majoritário, o papel representativo e o papel iluminista, tá? Então são 3. O papel contra-majoritário é quando o Supremo ele invalida um ato dos outros poderes, né? Geralmente do Poder Legislativo. Então ele pega uma lei que foi feita pela maioria. Geralmente, né, o Congresso ele representa o poder majoritário pelo voto, pelas eleições, e aí a maioria decide uma coisa, e aí vem o Supremo e fala, não, isso é inconstitucional. E aí, por isso que isso é para explicar algumas críticas que algumas pessoas fazem, como é que pode o Supremo invalidar uma decisão da maioria? Pode com base nesse papel contra-majoritário do Supremo, tá? E essa, chama-se dificuldade contra-majoritária que o Supremo tem, ela, em tese, ela justifica exatamente o poder do Judiciário. O Judiciário ele não precisa agradar ninguém. Ele deve observância à Constituição. E aí você vai me falar, tá bom, Guilherme, mas poxa, é complicado, porque quem vai dizer o que diz a Constituição é o próprio Judiciário? Pois é. Essa é a questão complicada. Isso é para vocês verem que nos dois lados há bons argumentos,
tanto do lado de quem critica, tanto do lado de quem elogia. Porque você vai falar, o Supremo tem o poder de defender a Constituição e invalidar uma lei do Poder Legislativo, da maioria, do deputado, do senador que eu votei, que a maioria da população votou, do presidente da República que foi eleito pela maioria da população. Aí vem o Supremo, o ministro que não teve voto, que só foi escolhido pelo presidente da República, sabatinado, ele vai lá e invalida uma decisão nossa, do povo? Sim, ele pode fazer isso. E não só pode, como ele faz isso com alguma frequência. Só você abrir o site Supremo e você vai ver a quantidade de leis e de atos normativos que eles declaram inconstitucional. Tá? Isso é com base nesse papel contra-majoritário que o Supremo Tribunal Federal tem. De proteger a Constituição, proteger as minorias. A proteção das minorias, essa proteção também é fundamental. Tá? A gente lembra, eu já falei isso nos outros episódios, da importância que as minorias devem ter e tem nas democracias. Porque um dia uma minoria ela pode vir a ser maioria. E a minoria ela às vezes traz ideias novas que vão trazer progresso para aquele país, para aquele estado. Tá? Então vamos lá. São 3 papéis, né, segundo o Gilberto Barroso. O papel contra-majoritário, que é quando ele vai contra essa maioria e invalida os atos dos outros poderes. O papel representativo, e aí é quando o Supremo ele age em prol das maiorias. Então, o Supremo, ele atende aquele desejo popular e vai lá e profere uma decisão. Tá? Esse poder, essa faceta do Supremo, esse papel do Supremo, esse papel representativo também tem um risco. O risco de você ter um Supremo que é tomando decisões populistas para agradar a população. E aí, para agradar a população, ele começa a tomar decisões para fazer fama. É o juiz que às vezes quer aparecer demais e ele começa a tomar decisões para agradar a população, para agradar a mídia, agradar o povo. E aí ele acaba fugindo um pouco do senso de justiça. Porque a justiça ela tem que ser imparcial. Lembra da estátua cega? É para ela não ver quem ela está julgando. Mais uma vez, eu estou falando aqui que na prática isso é complicado. Porque de um certo modo, o juiz ele agindo com esse papel, ele vai escutar a população, mas ele pode também se exagerar e começar a ser o justiceiro, o juiz Deus, né? E o juiz ele tem que cumprir a Constituição, cumprir a lei e cumprir o papel dele. O juiz ele é um membro imparcial. Ele não pode começar a achar que a acusação ou é o Estado ou é o mais importante de todos. Não é. Ele é um dos atores dentro do processo democrático. Tá? Então, eu estou sempre trazendo as 2 ponderações para você abrir a cabeça e pensar. Então, primeiro contra papéis, os 3 papéis do Supremo. Primeiro, contra-majoritário. Segundo, representativo. E o terceiro é o papel iluminista, que é empurrar a história para frente. Ou seja, trazer os avanços sociais, materializar os avanços sociais, o que a sociedade precisa, o que o progresso precisa, ainda que não seja uma vontade da maioria. Então, dentro desse contexto, entra, por exemplo, uma decisão do Supremo que venha a garantir um benefício a alguma minoria. Eu mesmo, nesse episódio, dei o exemplo do caso do reconhecimento das uniões estáveis para as uniões homoafetivas. Talvez a maioria da população, ainda com um ranço preconceituoso ou então um pouco fechado, fosse contra. Mas o Supremo foi lá e chancelou aquela interpretação. É uma interpretação. E modificou o rumo da história. Então, repare que esse papel iluminista também é complicado. Porque o Supremo, os ministros do Supremo não receberam voto. Então, o que é empurrar a história? O que é trazer progresso ou não? Porque às vezes o progresso para uma pessoa não é o progresso para outra. Certamente isso acontece muito. Não nesse caso, talvez, das uniões homoafetivas, porque eu acho que é uma coisa bem tranquila acho que é de fácil aceitação entender que isso era uma necessidade mesmo. Era preciso alguém reconhecer isso. O Congresso deveria ter feito isso por meio de uma emenda constitucional e de leis e tal. Mas não fez. Então o Supremo foi lá e fez. Mas tem outros temas que são mais complicados. Que o Supremo vai falar, olha, aqui é meu papel iluminista. Eu estou trazendo progresso, avanço social. Ah, mas o povo não queria isso. Para a maioria da população isso não é um avanço. Quem vai dizer que é um avanço ou não? Por que o ministro ele pode achar que é um avanço em detrimento do próprio povo?
Isso é complicado, reparem como é complicado. Eu não estou defendendo nem criticando. Eu estou só levantando, acendendo luzes para que você pense. A questão não é simples. Por vezes, existem exemplos claros que o Supremo tem que realmente agir, porque o povo, a maioria, não teria capacidade de fazer isso, por meio de seus representantes, os deputados federais e senadores. Então o Supremo tem que ir lá e fazer, porque ele tem que garantir aquele direito. Mas por vezes, será que o Supremo também não pode ter uma interpretação equivocada, de achar que aquilo é um progresso e que aquilo de fato não vai ser um progresso? Reparem como a questão é complicada, tá? É só para que vocês pensem nisso. Então, quais são os 3 papéis, segundo Luiz Roberto Barroso, ministro supremo? Primeiro, o papel contramajoritário, como eu falei. Segundo, representativo. E terceiro, o papel iluminista, tá? E agora, entrando em uma questão que ela é um pouquinho complicada, mas eu vou simplificar para vocês. E eu tenho esperança, fé e certeza que vocês vão conseguir entender, tá? Ativismo judicial. O que é ativismo judicial, Guilherme? Eu escuto muita gente falando ativismo judicial, eu não consigo entender o que é ativismo judicial. Ativismo judicial, pensem nessa palavra, é um comportamento. Sempre que você ouvir ativismo judicial, é um comportamento. Tá bom, Guilherme, mas como isso impacta na minha vida? Qual a importância desse ativismo judicial aí? E o que isso interfere no meu dia a dia, na minha rotina? Ativismo judicial é um comportamento do juiz, que pertence ao judiciário, pode ser ministro, do judiciário, de interferir mais na vida das pessoas. Na verdade, o ativismo judicial ele se faz geralmente por meio de alguns instrumentos em que se interpreta, ampliando aquela interpretação do texto legal, do texto constitucional. Então, esse comportamento ele expande o sentido e o alcance daquele texto, tá? Você pega aquilo o que o texto fala e você amplia ele para outros casos que possivelmente o legislador nem sequer pensou, tá? Então o ativismo judicial é essa postura, esse comportamento do judiciário de querer sempre se manifestar, sempre agir, sempre ampliar, sempre agindo, tendo uma postura maior de ampliação do poder do judiciário, tá? O ativismo judicial ele vem junto de um outro contexto, junto de um outro conceito, que não é a mesma coisa, mas que também vem acontecendo nos últimos tempos. E reparem, que eu vou falar isso no final. A judicialização. O que é judicialização? Lembre de uma palavra, fenômeno. Judicialização é um fenômeno. Está acontecendo a judicialização da vida, de um modo geral. Até que dá nome ao livro, do Roberto Barroso. Não estou ganhando nada para fazer publicidade não, é só para aproveitar o gancho. Judicialização, por exemplo, da política, judicialização das relações sociais. Judicialização nada mais é do que um fenômeno em que as questões passam a ir para o judiciário. Então as pessoas se processam. Imagina um vizinho que brigou com outro. Antigamente isso ia ter um xingamento e tal, e acabou, tá resolvido. Mas agora as pessoas vão até o judiciário. Entra no estado especial pedindo alguma coisa, dando moral. Então, por exemplo, todas as questões de relevância no país geralmente vão para o judiciário. Tudo vai parar no judiciário. Reparem como, na prática, as políticas do país, as medidas econômicas, sempre alguém leva a questão até o Supremo, para o Supremo se manifestar. Então, isso é a judicialização. E agora, uma questão que é bem interessante para vocês saberem, que a judicialização e o ativismo judicial, eles são fenômenos que estão acontecendo em todo o mundo. Na maioria dos países, Estados Unidos também acontece isso. Então, isso não é algo típico do Brasil. Não é só no Brasil isso está acontecendo. Não. Isso está acontecendo de uma forma global, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar rapidinho. Ativismo judicial é uma postura, é um comportamento do juiz, do poder judiciário. E judicialização é um fenômeno. É algo que está acontecendo com a sociedade, tá? Então, grandes decisões políticas, por exemplo, são levadas até o judiciário. Alguém entra com uma ação e vai até o Supremo. E aí o Supremo vai decidir se pode ou se não pode fazer aquilo, tá? Reparem os riscos que isso traz, tá? Então, o contrário de ativismo judicial, que é essa postura ativa do juiz, ampliando interpretações, sempre intervindo, é a autocontenção judicial. A autocontenção judicial é uma postura de deferência do juiz, do ministro, do judiciário, para os outros poderes. Então o ministro,
Reparem que, olha, como é que isso deixa o debate muito mais complexo e interessante. O ministro ele pode simplesmente falar, não, isso aqui eu não vou decidir sobre o tema. O juiz tem que sempre decidir, tá? Mas o juiz ele não necessariamente precisa anular aquela lei ou proferir uma decisão com algum conteúdo significativo. Ele pode simplesmente negar a ação ou, de certa forma, não intervir ali e deferir, dar ao Poder Legislativo a decisão. O Legislativo é a casa do povo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. E o Senado representa os estados. Então, eles possuem o batismo do voto popular. O Judiciário ele pode, numa postura de deferência, falar, não, quem vai decidir isso aí é o Poder Legislativo. A casa do povo mais a casa dos estados, né? A casa do povo, Câmara, casa dos estados, o Senado. Então, essas são questões relacionadas ao ativismo judicial, à autocontenção e a questão da judicialização. Agora, de uma forma bem rápida, porque a gente já está acabando, só para tentar jogar assim, um último conteúdo para vocês entenderem quais são os riscos do ativismo judicial. Tá? Primeiro, você tem o risco democrático, porque o juiz ele não foi eleito, ele não possui o batismo do voto popular. Então, você vai ter um juiz decidindo sobre temas que, assim, eu não escolhi o juiz, eu não votei nele, eu não sei quais são as ideias dele, eu não confio no juiz. Na França, por exemplo, existe uma desconfiança enorme em relação ao juiz, por questões históricas. Então, você tem o risco à democracia, quando o juiz, e quando eu falo juiz, reparem que o ministro supremo ele é um juiz, tá? Então você pode pensar, juiz de primeira instância, não. Você tem os juízes de primeira instância, você tem os desembargadores e os ministros, mas todos podem tranquilamente ser chamados de juízes, tá? Juiz não é algo pejorativo, óbvio que não, e juiz, com uma frequência, se chama seus ministros também de juiz, tá? Então você pode chamar de juiz, eu tô falando juiz aqui para me referir a todos. O juiz ele não foi eleito, então existe sim um risco à democracia quando você tem um juiz decidindo sobre temas que com alguma frequência contrariam a vontade da maioria. E aí entra naquela questão toda que eu falei para vocês, da dificuldade contra a majoritária, de até que ponto isso é ou não é realmente um avanço social, tá? Essas são as questões das democracias, né? Essas são questões normais. E o debate, ele faz parte disso. Mas então vamos lá, risco democrático, que os juízes não são eleitos, não possuem votos. Os juízes não possuem responsabilidade política, ou seja, ele não tem que depois aparecer para a população e justificar. Um deputado federal, quando ele é eleito, quando chega perto da eleição, ele vai lá fazer campanha, ele vai prometer para as pessoas, ele vai dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso. O juiz não faz. O juiz não precisa fazer isso. O juiz ele decide e ele vai para casa dele e acabou. O salário dele vai estar ali no final do mês e ele não precisa se justificar para a população. A justificação do juiz, ele vem de uma forma um pouco diferente, que é na chamada fundamentação da decisão. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Toda, tá? Toda, não tem exceção para isso. Está na Constituição também e está nos códigos, CPC, CPP. Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Então, as decisões judiciais, elas devem ser fundamentadas exatamente para que o povo consiga entender. O problema é que às vezes as linguagens são tão difíceis e por isso que eu defendo muito uma ideia de simplificação do direito, para que o povo consiga entender, para que você seja capaz de pegar uma decisão judicial e entender. Porque senão você fica fora do processo democrático e você não entende. O Supremo decide coisas muito relevantes e você nem sabe qual é o papel do Supremo. Essa é a verdade da maioria da população. E esse foi um dos meus objetivos quando eu fui fazer o programa, escolher esse tema. Foi dar voz para você, para que você consiga entender o que está acontecendo com o teu país. Tudo bem que você pode, talvez, eu não faço questão de saber o que está acontecendo. Tá, mas para quem faz questão, vai ter a oportunidade de assistir esses episódios. Esses episódios ficam no YouTube e você vai conseguir entender minimamente como funciona a democracia, como funciona o seu país, qual a importância, qual o papel do Supremo. Porque você tem um órgão no poder que decide coisas muito relevantes para você e você nem sabe por que ele decide, nem sabe por que ele decide. Essas decisões são públicas, tá? São públicas. Você pode acessá-las no site do Supremo. Só jogar Supremo Tribunal Federal, vai estar lá no link. Se não me engano, termina com .gov. É só você entrar lá e olhar. E você vai ter acesso a isso. Para você começar a entender o que acontece no seu país. Mas vamos lá. Os riscos. Então, risco democrático. Os juízes não possuem responsabilidade política.
e o limite da capacidade do judiciário, tá? O juiz quando decide, agora vamos pensar o juiz de primeira instância. O juiz quando decide alguma coisa, ele tem limitações naquela decisão. Imagina o juiz decidindo uma questão técnica ambiental. Quem vocês acham que sabe mais? Um juiz que tem formação jurídica ou toda uma equipe de um órgão, por exemplo, o IBAMA? E aí, às vezes, aquele juiz, ele vai, por meio de uma decisão, ele vai desconsiderar a decisão de um órgão técnico, como o IBAMA. Isso aí é o que se chama de visão de túnel, tá? O juiz ele tem uma visão de túnel, porque ele analisa só aquele caso concreto. O IBAMA, quando for analisar, ou então o órgão que vai definir a política pública, ele analisa todos os casos. E aí ele tem condições de sentar e ver, olha, todos os casos. Então, até que ponto o juiz ele tem mais capacidade, chama-se capacidade institucional, para decidir sobre alguma coisa, mais do que aquele órgão técnico. E com alguma frequência isso acontece, tá? E é por isso que dentro desses riscos aí em relação à capacidade do juiz de julgar, isso pode gerar, por exemplo, uma ofensa à impessoalidade, à isonomia. O que é isonomia? Isonomia, de um modo geral, é igualdade, condições iguais. Por quê? Porque o juiz ele vai olhar aquele caso, exatamente como eu falei. Enquanto o órgão do executivo, seja o governo de modo geral, prefeitos, governadores, presidente da república, ou os ministros, o governo ele vai olhar aquele sentido amplo, ele faz uma política pública pensando em todos. E aí o juiz vai julgar um caso concreto, que diz respeito a uma pessoa. Será que ali ele não vai estar sendo injusto em relação às outras pessoas que estão nas mesmas condições? Porque a pessoa que entra na justiça é uma só. E aí tem aquela decisão que beneficia ele. E as outras pessoas que não entraram na justiça e que têm as mesmas condições? Isso é muito relevante, por exemplo, quando você pensa em política pública na área da saúde, em que todo mundo está pedindo aquela medicação pela administração pública ou indo lá no hospital, e aí você tem as pessoas que vão até o judiciário e conseguem. Aquela pessoa que foi ao judiciário conseguiu, mas as outras não conseguiram. Então, são questões complicadas, eu não estou de forma alguma aqui criticando isso, porque tem um outro lado também, eu só estou mostrando para vocês que existem lados, e que os dois lados têm argumentos bons, para você analisar os argumentos, e aí você extrai a sua opinião, tá? E a autocontenção judicial, como eu tinha falado, é o oposto de ativismo judicial. Na autocontenção, o judiciário ele se abstém, ele se acalma, ele tenta intervir o mínimo possível, tá? E quais são os riscos da autocontenção judicial? Porque o ativismo judicial tem os riscos, mas o oposto, que é a autocontenção, também tem riscos, tá? De um modo geral, você pode falar que o risco a uma proteção insuficiente do Estado. Então o Estado ele não vai garantir aquela proteção. Imagina, por exemplo, que o executivo, né, prefeito, governador ou presidente e os seus assessores, eles comecem a desrespeitar algumas políticas públicas e aí se o judiciário ele não atua, a pessoa fica sem proteção. Às vezes o judiciário é a última trincheira e o judiciário ele tem que atuar, intervir naquela política pública. Aí você deve estar falando assim, poxa Guilherme, você me falou dos riscos da ativismo judicial, agora está me falando dos riscos da autocontenção, eu estou perdido. Não, a ideia aqui é te dar argumentos para você pensar e ver que a questão não é tão simples. Geralmente, quando as pessoas não entendem um tema, elas gostam de simplificar. Tem um ditado do mercado financeiro que é muito interessante, que diz, para todo problema complexo, existe uma solução totalmente simples e totalmente errada. E isso acontece muito na nossa vida. Vou repetir. Para todo problema complexo, existe uma solução extremamente simples e totalmente errada. As pessoas fazem muito isso em relação ao direito. De dar soluções simples, mas que são totalmente equivocadas. Tá? Então vamos lá. Os dois riscos da autocontenção, que é o contrário do ativismo judicial, são, primeiro, a proteção insuficiente dos direitos fundamentais e, segundo, o risco próprio de descumprimento das leis e da Constituição. Porque se você não tem para quem correr, você corre para o judiciário fala assim, não, isso aí não vou me meter, prefiro não me meter, não, isso aí é questão do executivo, do legislativo, não é questão minha, deferência. Você vai ter um descumprimento das promessas constitucionais. E aí a Constituição vira um texto em branco. Se o judiciário, o Supremo, né, como guardião da Constituição, ele não se manifesta, ele fica calado, fica inerte, aquilo vai passando e a Constituição se torna um pedaço de papel, se torna inerte, tá?
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô passando um pouquinho do tempo. E a ideia aqui foi trazer instrumentos para que você pensasse. De forma alguma aqui eu tô querendo manipular vocês, mostrar alguma coisa, defender algum lado, criticar algum ministro, criticar o Supremo. É só para trazer argumentos. Se vocês repararem, vocês vão ver que eu trouxe argumentos dos dois lados. Tanto do sentido pró, tanto do sentido contrário. Então foi só abrir a cabeça para vocês verem que existem outras possibilidades. Existem muitos argumentos. E aí você pensa, raciocina, vê o que é mais importante para você e aí você toma suas decisões. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos episódios também serão muito bons. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.